A paz, queridos. Uma boa noite a todos. Convido vocês hoje a lermos juntos João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Amém? E aqui, a palavra nos fala, né? Que todos aqueles que receberam a Jesus se tornam filhos de Deus, que creem no seu nome. E isso não foi vontade do homem, não foi vontade da carne, mas vontade de Deus, nascendo em Cristo Jesus, nascendo de novo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Todos nós, muito antes da criação do mundo, já havíamos sido escolhidos pelo Senhor. E nós podemos, nessa noite, mais uma vez dizer: Jesus, eu quero me tornar teu irmão, filho de Deus. Quero contigo morar na glória. E se você nessa noite está ouvindo este culto e ainda não fez essa oração, você pode dizer: Jesus, vem morar no meu coração, porque eu fui escolhido. E eu digo que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. E me arrependo das minhas falhas e te coloco no meu coração, no teu nome. Jesus, é que eu te peço, tem misericórdia de mim. Que nós possamos nessa noite bendizer e enaltecer o nome daquele que nos escolheu, a cada um, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, ou até mesmo com as nossas perfeições. Ele escolheu a cada um de nós, por amor a nós, por amor do seu Filho Jesus. E nessa noite, Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque tu és o nosso Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça que nos alcançaram. No teu nome te agradecemos. Amém. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Vamos cantar Quem Deus libertar. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. E eu não sou mais escravo do medo.
sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Como a melodia, Ele me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, e o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, Senhor, nós te agradecemos por este amor. Como nós lemos aqui, Senhor, em João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Somos teus filhos amados, Senhor, e que nessa noite, Senhor, a tua palavra possa nos falar com amor e com graça, transformando as nossas vidas, que nos transformando em filhos obedientes, Senhor, em filhos amados, em filhos amáveis diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas, né? Nós vamos então dar a continuidade no nosso tema, Amar e Servir, o ano de amar e servir, né, das igrejas ABAS. E semana passada nós falamos nos 4 primeiros mandamentos, amando a Deus, e hoje então nós vamos estar falando sobre amando o próximo, que seria então aquela parte da lei na horizontal, eu com o meu próximo, você com o seu próximo, cada um com o seu próximo, né? Eu me lembro quando eu era pequena que eu gostava das aulas de religião e eu tentava gravar os mandamentos e eu ficava memorizando o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, para não fazer confusão. E eu ficava tentando memorizar aquilo. E se eu perguntasse para vocês, vocês lembram quais são os 4 mandamentos que nós vimos semana passada? Primeiro, com certeza, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tenha outros deuses. Não faça imagens, não idolatre, não tome o nome do Senhor em vão e lembre-se do dia de sábado para o santificar. Muito bem. Mas agora então nós vamos para o 5º ao 10º mandamento. Então nós vivemos numa sociedade em que nós não estamos sozinhos, mesmo que nós quiséssemos ter a nossa vida assim individual, sem interferência, não existe como fazer isso, e nem é esta a maneira que Deus fez, né? Então, para que nós possamos viver de uma maneira em que nós possamos estar honrando a Deus, amando a Deus e amando o nosso próximo, temos que aprender as regras básicas que o Senhor nos deu, né? E eu gosto de lembrar disso que eu já falei semana passada, que numa determinada situação em que os fariseus se reuniram e um deles, como intérprete da lei, chegou até Jesus para fazer uma pergunta assim capciosa para o Senhor, né? Ele disse: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, ame acima de qualquer situação, mais do que a você mesmo. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E no domingo do dia 9 de janeiro, o pastor Daniel falou uma palavra
bem explicativa em relação ao nosso próximo, naquela passagem em que Jesus também foi interrogado por um intérprete, por um mestre da lei. Ele usou aquela passagem lá de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. Quem ainda não assistiu essa pregação desse domingo, volte lá depois e assista, porque vale a pena aprendermos bem sobre quem é o nosso próximo. A parábola do bom samaritano. E naquele trecho, Jesus fala que um homem tinha sido assaltado, estava mal, aí passou o sacerdote, mas não perto do homem, passou longe, do outro lado, passou um levita, passou longe, e passou um samaritano. E esse samaritano chegou aonde estava essa pessoa, que tinha sofrido esse assalto, que tinham levado as suas roupas, tinham levado os seus pertences, e ele chegou ali, ele cuidou das suas feridas, ele cuidou de dar um alimento para aquele homem, uma hospedagem, usou o próprio animal dele para que fosse carregado até a hospedaria. A gente conhece essa história e, repito, quem não assistiu ainda pode olhar lá o culto do dia 9 de janeiro de 22. Então, esse samaritano cuidou dele, né? Este samaritano é que foi o próximo deste homem, que também a palavra não dá o nome de nenhum deles, mas mostra quem é o nosso próximo, para que nós tenhamos noção do que é obedecer esses mandamentos que está relacionado com o próximo, né? E nós podemos ter a ideia também de como estamos ajudando ou negligenciando ajuda a qualquer um, né? Mas vamos então lá para Êxodo, capítulo 20, e eu vou usar novamente a versão NAA, porque os verbos estão na primeira pessoa do singular. Então, o quinto mandamento aparece no verso 12, diz assim: honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. É até um mandamento que é conhecido como mandamento acompanhado de uma promessa, né? Para que você tenha vida longa, né? E na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Então, mas o que é honrar? Honrar é dar crédito, honrar é tratar com respeito, devido à pessoa e a seu papel, pai e mãe, né? A Bíblia não fala se o pai era bom, se o pai era mau, se o pai era ausente, se o pai era presente. Tem muitas pessoas que não conhecem seus pais porque perderam o pai ou a mãe antes de nascerem. Mas a ideia, a imagem que a gente deve ter, deve ser sempre uma imagem com respeito e reverência, né? A gente vê também na Bíblia exemplos de pessoas, de como é que eles honraram ou não os seus pais. E eu trouxe, então, um exemplo, que é aquele que está lá em Gênesis, capítulo 9, quando Noé havia plantado uma vinha e que, depois do dilúvio, né, e que o seu filho Cã viu o seu pai no estado que ele estava, né, e
e foi lá e chamou seus 2 irmãos, o Sem e o Jafé. Mas Sem e Jafé não tiveram a mesma atitude que Cã. Sem e Jafé tiveram respeito pelo pai, que tinha tomado vinho, estava embriagado, né, e estava nu. Eles então pegaram um lençol, pegaram uma capa, né, um lençol, e puseram sobre os ombros, andando de costas e de rosto desviado, né, para não descobrir a nudez do pai, né. E então eles vieram e taparam o pai. E depois a gente sabe que Cã foi amaldiçoado por causa disso, e os 2 irmãos foram abençoados por causa disso. Mas lembrando que os mandamentos foram dados para o povo de Israel, e este povo tinha saído da onde? Tinha saído de uma escravidão, que na época que eles estavam no Egito. E quando havia um funeral, a gente vê assim exemplos, por exemplo, de José, que cuidou mandou embalsamar o corpo de Jacó, e que ele teve o tempo de dor, de luto. Isto também é uma maneira de honrar pai e mãe. E a importância que a gente vê também quando Abraão queria comprar um lugar onde Sara fosse enterrada, né? Então, são estas questões que a Bíblia nos mostra sobre também a maneira de honrar pai e mãe, aquela memória, não deixar as coisas assim de uma maneira descuidada, mas que até o fim eles sejam honrados, a memória deles, até na hora de um funeral, né? E uma outra coisa que há um registro lá em Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, e a gente vê, essa é uma citação de Jesus, né? Uma parte com Jesus, mas depois nós vamos ver uma outra em relação ao apóstolo Paulo, que fala também. Mas Marcos, capítulo 7, verso 9 a 13. Diz assim: e disse-lhe ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre a seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas coisas semelhantes. Ou seja, eles se desculpavam através de uma tradição, dizendo que aquilo ali que eles poderiam dar a ajuda para o pai e para a mãe não era do Senhor. Então, a gente vê com essa história e com outras tantas, que às vezes nós conhecemos até no nosso dia a dia, que são desculpas que às vezes os filhos dão para não honrar o pai e mãe. E Jesus se refere a isso como se isso fosse mais importante do que o mandamento do Senhor, né? E
Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, no verso 1 ao 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Bom, aí Paulo também fala sobre os pais para não provocarem a ira dos seus filhos, né? Mas tentem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gosto de ver como o Velho Testamento e o Novo conversam, né? Nunca tirando a autoridade do que foi dado na lei. Jesus não veio revogar a lei, mas para cumprir. Mas a conversa que o Novo Testamento traz, trazendo esclarecimentos para nós, né? E então mostra que existe deveres de filhos com os pais e dos pais com os filhos, né? Existem os dois. Bom, então vamos lá para onde nós estávamos já conversando a semana passada, Êxodo capítulo 20. Este que acabamos de ver é o 5º mandamento, sobre honrar pai e mãe. E nesse sentido aqui, não é assim, mas esse sentido sendo interrompido, é interrompido este, né? Se eu estou desonrando Deus através de atitudes com o meu próximo, se eu estou desonrando o meu próximo, eu também estou desonrando o Senhor, né? O 6º mandamento está no verso 13. Diz assim: não mate. É bem claro, né? Não mate. Então, no Antigo Testamento havia uma justificativa em certas formas de homicídio. Por quê? Por exemplo, quem invadisse uma terra, uma casa, ele estava sujeito a morrer. Quando matasse alguém numa batalha, isso não era um crime, porque ele estava se defendendo. Então, quando nós falamos nesses mandamentos que foram registrados nas 2 tábuas, nós estamos falando de um resumo. Mas, se nós formos ler o Pentateuco, nós vamos ver que existiam muito mais leis, até mesmo para explicar esses mandamentos, né? Mas, quando diz não matar, não mate, então a gente vê que a gente tem que respeitar a vida do outro, respeitar a vida humana, né? E lá em Mateus, capítulo 5, também tem um ensino de Jesus que é muito importante, quando ele faz a leitura do Sermão do Monte. Eu acho, sugiro até para os irmãos que leiam os mandamentos e leiam as bem-aventuranças, leiam o Sermão do Monte, porque lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus está falando ali, uma das coisas que ele se refere, deixa eu pegar lá, Mateus 5, verso 21, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar
contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. E então ele diz assim, Jesus pega esse mandamento, que é o 6º mandamento, que diz não mate, ele diz assim, vocês ouviram o que foi escrito aos antigos, não mate. Mas Jesus ainda acrescenta, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar, contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem o insultar e quem chamar de tolo. Ou seja, Jesus aqui, ele vai mostrando que esse matar nem sempre é somente um ato físico, mas também pode ser algo que vai matar a índole da pessoa, que vai manchar o nome da pessoa, que vai fazer com que a pessoa se entristeça, vai fazer com que a pessoa tenha danos por palavras que foram pesadas demais. E aí nós temos que ter o cuidado de conhecer aquilo que eu digo, Velho Testamento, conversando com o Novo, e nós aprendermos a amar a Deus de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós precisamos aprender o que é colocar em prática estes ensinamentos, esses decretos do Senhor em relação à nossa vida. Se nós quisermos ter uma vida próspera, uma vida mansa, uma vida diante do Senhor, nós temos que aprender a obedecer isso, aquilo que está escrito na palavra. E ainda, Jesus vai ensinando a gente a pensar, se nós pegássemos aqui, tem mais partes desse Sermão da Montanha. Nós vamos chegar lá quando falarmos dos outros mandamentos que vêm a seguir. E Jesus aqui, quando ele termina de falar nessa questão do não mate, não insulte, não se ire, não chama o outro de tolo, ele fala em algo que é a oferta. E como nós, então, poderemos estar, às vezes, ofertando para Deus alguma coisa, se nós sabemos que existe algo contra, e aqui fala até se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Então, Deus, através de Jesus, através dessas instruções, vai mostrando um ministério de reconciliação. Deixa eu só deixar marcado aqui uma passagem que nós já vamos para lá daqui a pouquinho. Mas vamos lá para Êxodo 20 novamente, verso 14, que vai falar no 7º mandamento. Diz assim: não cometa adultério. O que é adultério? Adultério acontece quando uma pessoa casada, homem ou mulher, tiver relação com alguém que não é o seu cônjuge. E lá em Mateus 19,
16 a 22, quando Jesus é perguntado por aquele jovem rico, eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama? Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Isso aqui eu queria me deter um pouquinho. Jesus sabia qual era a intenção daquele jovem rico. Qual era a intenção dele com a pergunta? E ele faz essa pergunta: que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim: mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Parece, quando nós estamos falando sobre mandamentos, que são os decretos de Deus, parece algo assim tão pesado. Nós estamos falando de 10, falamos de 4, hoje estamos falando de 6. E parece assim que é algo muito pesado. Mas a Bíblia, a gente leu ainda semana passada, não é pesado. Pesado é não obedecermos. Pesado é o juízo que vem quando nós não somos obedientes. E Jesus então diz ali: mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus começa exatamente com esse: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aí o jovem ouviu essas palavras e retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então a gente vê que muitas vezes, em questões em que Jesus era questionado, ele se referia aos mandamentos, a importância de cumprir esses mandamentos, né? Guardar. E como é difícil parar de adorar a força que governa nossa alma. Se nós não estamos conseguindo obedecer, é porque esta força da nossa alma está sendo maior do que os mandamentos do Senhor. Êxodo 20, verso 15, 8º mandamento. Não furte. Furtar é respeitar a propriedade alheia. Independe do valor. Se é uma propriedade de grande valor, um terreno, uma casa, um carro, se é uma caneta, se é um lápis, se é uma borracha, é respeitar a propriedade alheia. O ser humano tem o direito de possuir as coisas, evidentemente que de uma forma honesta, de cultivar essa honestidade. E novamente, lá no Sermão do Monte, só um pouquinho, Mateus
capítulo 5, nós vamos ver Jesus se referindo aos mandamentos. Porém, agora no verso 42, Jesus diz assim: dê a quem te pede e não volte as costas ao que te pedir emprestado. Quando Jesus está falando aqui a respeito das coisas, eu, porém, vos digo, não diz, ele estava falando a respeito da vingança, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Isso aqui quero mostrar para vocês em relação à resistência, e não ao roubo em si, mas aquilo que a pessoa tem e o outro quer de alguma forma. Dê a quem te pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Jesus ensina que ser liberal, que a gente deve ser liberal nas nossas doações. Dê a quem lhe pede, ajudar os que estão verdadeiramente necessitados. São obrigados a pedir, mas não ser obrigado de uma maneira tola, nem de ser obrigado a dar para uma pessoa que ela é preguiçosa, como diz a palavra, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Que é uma pessoa que não está necessitada, ela simplesmente quer algo porque ela não quer fazer nenhum esforço, né? Nem ainda nas situações em que dar causaria prejuízo ao invés de benefício. Este mandamento também está dentro do que Jesus responde ao jovem rico. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Também fala não roube, né? Que está lá em Mateus 19, que a gente viu, o mesmo registro em Marcos 10, de 17 a 22, e em Lucas 18, 18 a 23. E novamente, é no sentido horizontal, né? Sou eu com o meu próximo, deixando de cumprir com o próximo, deixo de cumprir com o Senhor. Agora vem um mandamento que parece que falam muito atualmente, que diz assim, verso 16: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não minta contra o seu próximo. Não abuse da linguagem contra o seu próximo. Um testemunho falso pode trazer efeitos desastrosos entre as pessoas e seu desprezo para com Deus. Chamar o desprezo para com Deus, né? E eu acho que nós devíamos lembrar aquilo que está lá em Provérbios, capítulo 6, Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, que são advertências contra a maldade. Eu vou ler até o verso 15 primeiro, que diz assim: por isso a destruição, que está falando sobre a pessoa perversa, a pessoa vil, né?
que ela diz no 15: por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. E aí começa a citar: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Tem uma outra versão que fala que Deus abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Então, dentro desses versículos aqui, nós podemos ver alguns mandamentos que nós estamos estudando, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Então, a gente está vendo aqui a mentira, a gente está vendo aqui a morte, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos, né? Então, a gente vê como a palavra vai se completando e como vai trazendo entendimento para nós, né? Então, nós aqui não está dizendo que são os 10 mandamentos, que são as leis, mas está mostrando como Deus quer que nós façamos as coisas, né? E por último, nós vamos para o 10º mandamento, que diz lá, Êxodo 20, verso 17, que diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, não é nosso, não é teu, não é meu, né? Quer pedir alguma coisa para o Senhor? Pede, mas não cobice, né? Não cobice. Então, a gente vê aqui que os 4 mandamentos anteriores, matar, adulterar, furtar, falar falso testemunho, nestes últimos 10 mandamentos é uma advertência contra o nosso coração, né? E termina com uma coisa que pertence ao nosso próximo. Então, nós temos que cuidar aquilo que está no nosso coração, porque senão daqui a pouco nós vamos estar querendo alguma coisa que ainda pertence a outra pessoa. Cuidar de si. É isso que Deus quer nos chamar a atenção. Ele quer que nós sejamos aquele povo de propriedade exclusiva dele, aquele povo especial. E um povo, para estar com um Deus que é especial e que é santo, precisa ser santo. A cobiça, ela influencia o coração. A cobiça, ela valoriza uma coisa particular em detrimento da confiança e obediência ao Senhor, como nosso provedor. Quando nós cobiçamos, nós estamos achando que Deus não é suficientemente poderoso para dar para nós também. E ela é um pecado que corrói, que destrói. A cobiça, ela é um tipo de avareza,
um desejo invejoso do que o outro tem. E a cobiça, conforme a palavra lá em Efésios, capítulo 5, verso 5, ela diz que ela leva à idolatria. Quando nós fechamos esse ciclo desses 10 mandamentos, nós vemos que passamos por situações direto com Deus, passamos pelo próximo, estamos passando por outro, de certa forma, com o próximo, levando as questões a Deus, porque estamos indo contra as suas ordenanças. E essas coisas não têm herança no reino de Deus. Eu vou lá novamente, porque isso me chama bastante atenção, em Apocalipse capítulo 11. Finalzinho do capítulo 11, quando está falando sobre a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve nos céus vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Aí vai falar nos 24 anciãos, depois vai dizer: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder, o teu grande poder, e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome. E nós vimos o tempo todo que obedecer a Deus é temer o seu nome, amar a Deus. Tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra, que não sejamos nós, aqueles que vêm destruir, aqueles que vêm difamar, aqueles que vêm adulterar, aqueles que vêm matar, aqueles que vêm cobiçar, aqueles que vêm falar o nome de Deus em vão. Que não sejamos nós, aqueles que estão cometendo pecados terríveis contra Deus e contra o nosso próximo. E no verso 19 deste capítulo 11 de Apocalipse diz assim: abriu-se então o santuário de Deus. Estamos chegando no fim. Estamos chegando no fim. Estamos no livro de Apocalipse, o livro da revelação. E aqui diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. E o que tem dentro da arca da aliança? Tem as 2 tábuas da lei, tem a vara de Arão que floresceu e tem o maná. As 2 tábuas da lei estão aqui registradas em Apocalipse, que está no santuário de Deus. Então, não desprezemos os mandamentos de Deus. Não deixemos que esses mandamentos sejam assim esquecidos por nós. Que nós possamos ter atenção e fazer aquilo que Jesus disse. O grande e o primeiro mandamento é amar a Deus. Amar a Deus, amar a sua palavra, amar os seus mandamentos, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Nós estamos investindo no nosso próximo com o nosso suor, com o nosso trabalho, com o nosso tempo. Nós estamos fazendo como aquele bom samaritano, largando o que estávamos fazendo. Ele estava descendo ali de Jerusalém para Jericó, e ele parou para fazer alguma coisa que não estava nos seus planos, e viu uma pessoa semi-morta, nua, e ele parou
Quantas vezes nós paramos para enxergar o nosso próximo? Quantas vezes nós damos água ao nosso próximo? Eu acho que nós, como cristãos, que queremos ver os mandamentos, ter os mandamentos, falar nos mandamentos com propriedade, temos muitas coisas a chegar diante do Senhor e corar de vergonha enquanto é tempo de corar de vergonha. Gostaria de orar para que nada disso venha contaminar a nossa vida. E quando contaminar, que nós possamos nos dar conta e que a gente não venha também a cobiçar nada do nosso próximo. Que isso não venha trazer influência no nosso coração. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, esta palavra, Senhor, que estamos meditando hoje. Quero levar, Senhor, a Tua presença, a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor, para que a gente possa, essa parte que é tão importante, que é amando o nosso próximo, Senhor, não deixar de honrar pai e mãe, independente se eles já partiram, ou se tivemos oportunidade de conhecê-los ou não, mas, Senhor, que na memória, no registro que temos, seja algo que venha honrar a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir perdão quando nós matamos o nosso irmão, quando nós insultamos o nosso irmão, quando nós falamos mentiras, quando nós adulteramos. Senhor, a Tua palavra também diz, Senhor, no Novo Testamento, quando Tu falas que adulterar, só em pensamento já pode haver o adultério. Então, Senhor, quantas coisas nós queremos nesta noite estar nos lembrando, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo à nossa memória, trazendo ao nosso coração, coisas que temos que colocar diante de Ti, Senhor. Senhor, ou quando nós roubamos, Senhor, do nosso irmão, até a própria paz do irmão, Senhor. Quando nós roubamos, colocando palavras ou espinhos no seu caminho, estamos roubando a sua alegria, estamos roubando, Senhor, a sua confiança. Senhor, quando o testemunho não é tão sério assim. Quando existem situações em que as palavras não foram tão honestas, não foram tão limpas, foram num peso diferente daquele que de fato aconteceu. Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós ultrapassamos estes sistema de peso e medida que Tu nos dá, Senhor. Ultrapassamos este prumo. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 10, fala que o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos agir conforme a Tua palavra diz. Que a gente possa cumprir a lei através do amor. Abençoa cada um, Senhor, abençoa esse final de dia de cada um. Vá à frente e, Senhor, aonde Tu nos mostrares que precisam haver ainda consertos, ajuda-nos a não escorregarmos, ajuda-nos, Senhor, a andarmos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoe esse final de dia, final da semana. Sexta-feira temos a nossa oração através do aplicativo que está lá na igreja, que vai estar no WhatsApp da igreja, aquela sala de oração, que todos possam participar. Sexta-feira, às 19 horas. No domingo, nosso culto, às 18h30. E se alguém desejar fazer sua oferta especial, de alguma coisa diferente que queira, com destino, por exemplo, para missões ou para ajudar na reforma do templo, então mande um recadinho para as tesoureiras, para que elas saibam destinar isso para este propósito, para esse fim que você tem no seu coração. Que o Senhor nos ajude a ter condições também de colocar o elevador, para que isso venha favorecer a todos, né? Principalmente aqueles que têm mais dificuldade, e as crianças também, apesar das crianças gostarem de subir e descer as escadas, mas teremos segurança também em relação a isso. O Senhor abençoe a cada um. Já, como eu falei, aí aparece o CNPJ da igreja, que é a chave do nosso Pix, é o número do CNPJ. Então, e aparece o número da conta, o banco. Que o Senhor esteja abençoando os dizimistas, os ofertantes, multiplicando bênçãos sem medidas na vida de cada um. Em nome de Jesus. A paz do Senhor e bom final de dia. Amém.